Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa exposição da Palavra de Deus para o livro de Salmos. Iremos fazer a exposição hoje dos Salmos 26. Leiamos, meus irmãos e minhas irmãs. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com os homens falsos e com dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crime e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, João Calvino vai nos orientar que o Salmos 26, ele não se diferencia muito do Salmo 25, porque no 25 Davi realmente passava por aflição e pedia socorro divino, mas nesse momento ele está pedindo auxílio de Deus em função de que o Senhor venha fazer justiça com ele, porque já não é mais possível ele ter justiça entre os homens em função de subornos que estão acontecendo. Pessoas estão se vendendo em função de terem seu recurso melhorado, para assim prejudicar a causa do justo. Então Davi quer que eu e você entendamos como que temos que nos comportar diante desses momentos com Deus. Leiamos e estudemos, nossos irmãos. Davi começa dizendo no versículo 1, faz-me justiça, Senhor. Quando Davi fala faz-me justiça, Senhor, significa que nesse momento, meu irmão e minha irmã, Davi está dizendo que não confia na justiça dos homens. Porque os homens o acusavam, diziam que Davi era uma pessoa que queria tomar o trono de Saul, que era um insubordinado, que ele desde o começo implantara isso no coração dos israelitas. Então, esses tipos de acusação que faziam com que as outras pessoas pensavam que ele era culpado, ele olhava para Deus sabendo que ele não tinha feito, não tinha pensado, não tinha projetado e arquitetado esse plano tão cruel, ele vai dizer, faz-me justiça, Senhor. E ele vai dizer para Deus assim, pois tenho andado na minha integridade. Davi diz nesse momento que ele não arquitetou nenhum plano daquele pelas quais os homens estavam acusando. Que isso é um plano divino, porque Deus, através de Samuel, tinha ungido Davi para um dia ser rei. E ele pede que Deus, nesse momento, julgue a sua causa. Pede que Deus, nesse momento, seja o juiz pela qual possa dar o veredito final para essa causa dele. E ele vai dizer assim, eu confio no Senhor. Quando Davi fala, eu confio no Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, ele está dizendo para mim e para você, que nessa causa aqui, ele tem certeza que ele é inocente. E essa certeza de inocência faz com que ele chegue diretamente ao Senhor e diz, eu confio no Senhor. Ele não coloca uma causa pela qual ele tem a dúvida, da qual ele acha que tem algum valor para se receber. Não, ele está dizendo que nessa causa aqui, integralmente ele confia. Porque ele fala, confio no Senhor, pois tenho andado na minha integridade.
Confio no Senhor e sem vacilar. Eu confio no Senhor sem dúvida nenhuma. Então veja que Davi, nesse momento, diante do seu Deus, diante do Deus que ele confia, ele fala que ele não tem dúvida, não consegue nem titubear do que ele está passando naquele momento. A consciência dele, ele tem coragem de expor a Deus. E nesse momento, como ele tem coragem de expor a Deus, ele vai dizer: examina-me, Senhor, no versículo 2, pois examina-me, prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois examina-me, Senhor. O Senhor que conhece as minhas palavras antes de sair da minha boca. O Senhor que conhece todos os meus pensamentos, porque de longe o Senhor penetra os meus pensamentos. O Senhor sabe o meu deitar e meu levantar. Prova-me, Senhor. Examina-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Nesse momento, Davi, ele não coloca somente o que ele pensa, mas o que ele sente, mostrando que o que ele sente realmente é um sentimento verdadeiro. Davi está dizendo para mim e para você que ele está entristecido e lamentando por um fato pela qual ele está sendo prejudicado de verdade. Ele não está sentindo uma coisa que ninguém falou, mas ele está sentindo alguma coisa que falaram de verdade para ele. Ele está sentindo por uma injustiça que está acontecendo. E essa injustiça, ele está dizendo para mim e para você que ela realmente existe. Quando ele fala, sonda-me, examina-me, prova-me, ele está dizendo que o Senhor Deus, naquele momento, é o justo juiz, que aquela causa pertence ao Senhor. E ele fala assim no versículo 3, pois a tua benignidade tenho perante os olhos, e tenho andado na tua verdade. Davi está dizendo para mim, para você, meu irmão, minha irmã, que naquele momento que ele estava sendo acusado, onde ele estava sendo colocado como se tivesse arquitetado coisas que ele nunca sequer tinha pensado, naquele momento, ele poderia ter se jogado à angústia, ter injuriado aqueles homens, mas o que ele vai falar? Ele diz, pois a tua benignidade tenho perante os olhos. Ou seja, Senhor, a tua benignidade, o que me é necessário para que eu cresça e desenvolva, tenho perante meus olhos. Eu tenho, Senhor, perante meus olhos, que eles estão cometendo coisas injustas ao meu respeito. Mas eu não tenho feito com que meus olhos filtrem somente essa injustiça. Eu também faço com que meus olhos observem a tua benignidade. Que por mais que as circunstâncias, Senhor Deus, não estão boas a meu respeito, mas é impossível, Deus Santo e amado, que nesse momento não exista uma satisfação vinda do Senhor para a minha vida. E Davi está dizendo que nesse momento ele procura ocupar a mente dele, o coração dele, com coisas que façam pensar e se lembrar do Senhor. E nós vamos ver isso, esse mesmo argumento, quando o apóstolo Paulo vai falar aos Filipenses, em capítulo 4, versículo 8, quando ele fala assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Veja o que nesse momento Davi procura fazer. Filtrar o pensamento dele para a benignidade de Deus. Porque é onde ele coloca os olhos dele.
nesse momento, para que ele fique com o coração mais tranquilo e saiba que o Senhor está com ele, ele faz com que o seu pensamento foque apenas no que ele está recebendo de bem do Senhor. Porque se os homens já estão considerando que Davi é culpado, que Davi é um contraventor, que Davi é um homem que quer tomar o trono de Israel de forma ilegal, ainda assim ele começar a pensar em quanto aqueles homens são perversos, 2 vezes ele vai sofrer. Ele não faz isso. Antes ele começa a pensar nas maravilhas de Deus. E ele continua dizendo assim: e tenho andado na tua verdade. Então, para que Davi andasse na verdade do Senhor, apesar das acusações, ele começa a filtrar os seus pensamentos, para que assim ele consiga ter menor impacto nos seus sentimentos. Spinoza, um filósofo judeu, ele vai nos dizer que se o homem ele não alinhar o pensamento com o sentimento, ele nunca vai atingir a sua cosmificação perfeita. Ele nunca vai atingir a sua boa maturidade. Isso Davi está dizendo nesse momento, que ele está alinhando os pensamentos com os sentimentos. A partir do momento que ele filtra o que Deus lhe mostra para a sua visão, ele começa a sentir o que Deus lhe mostra no seu coração. Veja como Davi nos ensina, nos orienta como andar na verdade. E tenho andado na tua verdade. Não fica sentindo desejo de vingança. E ele vai continuar no versículo 4. Não me tenho assentado com os homens falsos, e com dissimuladores não me associo. Aborreço as súcias de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Como Davi está com o coração e a mente cheia de Deus, ele não sente prazer de procurar resolver a sua causa para as pessoas que não amam a Deus. Não me detenho, olha só, não me tenho assentado com os falsos. Ele não quer saber de subterfúgios, ele não quer saber de artimanhas, ele sabe que a causa dele está na mão de Deus, o coração dele está tranquilo. Ele continua, e com dissimuladores não me associo. Ele não se aproxima desses homens, naquela rodinha dos dissimuladores, dos falsos que estão lá no tabernáculo, para querer tirar algum proveito e buscar algum socorro, algum auxílio para a causa dele. Aborreço a súcia dos malfeitores. Aqui João Calvino vai dizer que o aborreço é com ódio, quando ele fala, eu odeio a assembleia dos malfeitores. Ele não compactua, ele não se sente bem com aquilo, porque o sentimento dele, o pensamento dele estão focados unicamente para uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs. Quando ele diz, pois a tua benignidade tenho perante os olhos. Como é forte nós termos essa percepção que Davi está nos ensinando, que não é fácil. Não é fácil nós termos Deus diante dos nossos olhos, diante da dificuldade. Mas Davi nos orienta que aprendamos isso com Deus. Ele fala lá no versículo 6, irmãos, lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Então, quando ele chega lá no tabernáculo, ele procura lavar as mãos na inocência. Ele não vai se juntar com os falsos, mas ele vai ficar com os verdadeiros. Ele não vai ficar com os dissimuladores, mas vai ficar com os íntegros. Ele não vai ficar com os malfeitores, mas com aqueles que produzem a paz. Ele não vai ficar com aqueles ímpios, mas vai ficar com os justos. Então, quando ele fala, lavo as mãos na inocência, ele procura se associar com as pessoas que lhe fazem bem. Porque antigamente era desse jeito que o povo israelita fazia antes de entrar na congregação, ele lavava suas mãos. E tem uma lei em Deuteronômio que também diz que os homens tinham que lavar as mãos
diante de uma culpa. Então, diante dessa culpa aqui que os homens estão colocando, Davi está lavando as mãos dele. E ele fala ainda assim: e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Assim eu ficarei tranquilo, Senhor, na tua casa, lavando as minhas mãos da justiça. Como ele vai ficar com a mente, o coração cheio, lavando suas mãos na justiça, no versículo 7 ele vai dizer: para só assim entoar com alta voz os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Então veja que Davi, nesse momento que ele se carregou, se encheu de Deus, agora ele vai exalar. Porque quando ele fala para entoar com alta voz, é que Davi tem motivo de sobra. Os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas, Senhor. Quero ir para o teu templo te louvar e te adorar. Porque o Senhor, pois a tua benignidade tenho perante os olhos. E ele fala assim, eu amo, no versículo 8, meus irmãos e minhas irmãs, eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste, que era lá no tabernáculo que ficava a Arca da Aliança, que era ali onde a glória de Deus assim assistia. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste, lugar onde o Senhor vai escutar a minha voz, está perante os teus santos, está perante o Senhor. E ele fala no versículo 9, não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crime, em cuja destra está cheia de suborno. E Davi, nesse momento, ele vai falar que esses homens são criminosos e subornam. Aliás, esses homens aqui são pessoas que têm um certo poder, porque só é possível subornar quem tem poder. Quando suborna-se um juiz, suborna-se um oficial, suborna-se quem tem autoridade. E ele fala em cujas mãos há crime e cuja destra está cheia de suborno. E por que ele vai dizer isso? Porque Davi, conhecendo a lei do Senhor, a gente vai ver isso em Números, Deuteronômios, aliás, 16 e 19, que ele vai dizer assim, Deuteronômio 16, 19, não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos do sábio e subverte a causa do justo. Veja que o suborno cega os olhos do sábio e subverte a causa do justo. Por isso que ele fala que esses homens se entregaram ao suborno. E que se por acaso ali existisse algum justo, naquele momento, como ele se entregou ao suborno, ele ficou cego por causa da causa. Nós vimos que Santo Agostinho, ele nos disse a nascente do pecado. Ele disse, Senhor, a nascente do pecado está onde? No medo de perder o que eu tenho e a vontade de alcançar o que eu não tenho. Bem nesse intervalo entre o medo de perder o que tem e a vontade de alcançar o que não tem, é que vai nascer o pecado. Onde se o coração estiver grudado, apegado à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida, ao desejo desordenado da carne, ao desejo desordenado dos olhos e à soberba da vida, esse homem, com certeza, ele vai pender a querer receber alguma coisa para poder se beneficiar. E Davi fala que o coração dele não é apegado às obras desse mundo. Porque ele vai dizer no versículo 11, quanto a mim, porém, entre tantas, ele vai dizer, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim, Senhor. E para finalizar, no versículo 12, ele vai dizer, meu irmão e minha irmã, o meu pé está firme em terreno plano, na congregação bendirei ao Senhor, onde minha mente, meu sentimento, meu coração, minha alma estão firmes no Senhor.
e na congregação bendirei ao Senhor. No próximo estudo, nós iremos fazer a exposição do Salmo 27, onde tem por título Anelo pela presença de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs.